Olá pessoal, eu estou aqui mais uma sexta-feira para me contar mais uma história para vocês. Espero que vocês gostem e curtam, gente. Eu estou sozinha hoje meu esposo não pode estar aqui para contar a história para vocês, mas em outras ocasiões ele vai estar contando história bacana para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. E desde já, pessoal, agradeço a todos vocês inscritos no canal, vocês que acompanham meu canal, gente, de coração mesmo, forte abraço a todos vocês nesse vídeo, tá certo? E não deixe de se inscrever, comentar, compartilhar e ativar o sininho para quando tiver novas notificações, o YouTube avisar, tá certo, pessoal? E essa história é uma história assim, bem assim, engraçada, gente, de ter uma história de medo e ao mesmo engraçada. Essa história, pessoal, aconteceu no estado de Minas. Um rapaz que ele conheceu uma moça, e essa moça pediu que ele fosse até a casa dos pais dela, pedir ela em namoro para ter o consentimento deles, que antigamente era assim, pessoal, mas agora as coisas estão muito modernas, né? Muita gente já vai logo apresentar para os pais o namorado, né? Dificilmente está tendo mais aquele costume que tinha antigamente, que eu particularmente achava legal, né? Porque acho que quando o rapaz ia até o pai da moça e pedir ela em namoro, eu acho que seria esse namoro é um namoro mais sério, mais responsável. Mas hoje não. Assim, é o meu modo de falar, pessoal. As pessoas querem viver mais uma experiência. Se deu certo bem, se não deu, cada um segue seu lado. Então, é assim. Vai conhecer a família, mas já vão conhecer assim que não tem tanto compromisso naquele instante. Pode até futuramente acontecer, mas naquele momento ali é só uma coisa de... como se diz? Aqueles... amor passageiro, como se diz ditado. Até o momento, para quem... assim, hoje, o tempo atual que a gente está vivendo, eu creio que seja desse jeito. É uma experiência, não que seja uma coisa que realmente está ali pensando que vai levar adiante até chegar a uma coisa mais séria. Mas cada um tem a sua vida, cada um segue a sua vida, né, pessoal? E é assim a vida. É o tempo que a gente está vivendo, né? Cada um tem a sua opinião e age da forma que achar melhor. Então é assim, pessoal. Mas voltando à história, então esse rapaz, ele conheceu essa moça, e ele foi lá, marcou com a moça para ir na casa dos pais. Isso seria o período da manhã, mas só que ele ia voltar logo, por conta que onde ela morava era um sítio, lugar esquisito, perigoso, né? E ele não conhecia muito bem os trechos sem ser a estrada. Aí, só que essa estrada era uma estrada que ficava muito esquisita à noite. Aí tudo bem, né? Esse rapaz, né? Primeiro dia, conheceu os pais da moça, não queria fazer feio, né? Aí chegou lá, quando chegou lá na casa da moça, aí a moça apresentou quem era, o namorado dela, né? E tudo bem. E aí começaram a bater um papo, né? O pai dela aceitou o namoro deles, dos dois, né? E ele seria uma visita só para conhecer os pais. Mas nisso aí, ele tomou um café e começaram a conversar. E ele esqueceu do tempo. E a hora passou, a conversa estava tão boa que chegou a hora do almoço. E o rapaz lá. E foi conversando. E a hora foi passando. Aí você está falando, eu tenho que ir embora logo, por causa que antes de escurecer. Mas conversando, pessoal, a hora passou, chegou a noite. E esse rapaz, para não dar um de mole, né, de fazer feio na frente do sogro, aí falou que ia embora, que era um pouquinho tarde, mas ia embora. Aí o sogro dele, né, disse assim: ô fulano, você quer levar a lanterna? Ele disse: não, imagina que é isso. Eu conheço o caminho e dá pra mim ir de boa. Aí falou com a moça, né, aí ela acompanhou até a porteira, só que de lá os pais ficaram olhando. E ele se despediu dela, deu um beijo no rosto e foi embora. Só que o caminho era muito esquisito, pessoal. E ele continuou andando. Ele, para não fazer feio, que lá de longe ainda via ele na estrada, por conta que era sítio e era uma estrada comprida. Aí ele seguiu. Quando ele percebeu que estava distante, que eles não estavam vendo eles, falou assim: tá danado, pessoal. Eu vou nessa estrada nada, sozinho, no escuro desse jeito. Eu vou cortar caminho, vou entrar aqui em algum trecho aqui que corta o caminho. Aqui eu vou gastar umas 3 horas para chegar em casa e cortando o caminho não, eu chego mais rápido. Chego rapidinho em casa. E eles não estão vendo, né? Não vamos chamar de mole. Vou falar que eu sou corajoso, que eu segui em frente o caminho.
Aí, né, vai ficar com aquela impressão de um homem realmente que tem coragem de enfrentar a vida. E ele não queria passar falsas impressões no primeiro dia que tinha conhecido o pai da moça. Aí foi. Quando chegou lá na frente, ele viu um caminho. Só que esse caminho ele não conhecia. Esse trechinho que era uma... Assim, não era bem um caminho, era um corredor por dentro do mato. Fizeram tipo caminho assim, aquele caminho que o pessoal quando começa a passar, fica aquele caminhozinho, mas não é um caminho, é tipo uma estrada que fica dentro do mato. Só que ele não conhecia direito, escuro, né? Aí tava tempo de lua cheia, só que de vez em quando clareava. Aí naquilo ali ele foi seguindo. Só que ele com muito medo, começou a andar mais rápido. Eu vou chegar logo em casa. E o pessoal pensa lá que eu fui pelo caminho, que eu sou corajoso, mas eu até com medo, tô morrendo de medo. Mas eu ia fazer uma coisa dessa na frente do sogro, né? Ele pensando. Aí saiu. Mas o pessoal, nisso aí, ele tropeçou num galho de mato. Nisso aí que ele tropeçou, tinha uma árvore que tinha feito um buraco. Só que essa árvore, aparentemente com mato, ela cobriu e não dava pra ver aquele buraco. Foi justo nesse buraco que o rapaz caiu, pessoal. Quando ele caiu, ele disse, vala-me Deus! O que aconteceu? Desceu direto, com mato e tudo. Quando ele olhou pra cima, pessoal, o buraco era alto. E esse rapaz ficou morrendo de medo. Foi um escuro. Ele só viu aquela restinha lá em cima. Aí ele disse, meu Deus, o que eu vou fazer agora, pelo amor de Deus? Não tem como pedir socorro aqui pra ninguém, dentro dos matos. Aí, pessoal, ele disse, tem jeito não. Eu vou ter que esperar amanhecer o dia pra aparecer alguém aqui e me socorrer. Aí, naquilo ali, né, ele assustado, aí disse que olhou assim do lado, aí disse que, nessa altura aqui, como tem 3 gatinhos aqui dentro desse buraco? Pessoal, mas não prestou não. Aí ele, sem conseguir ver direito, só que viu que era filhote, mas não sabia o que era. Aparentemente, ele pelo vulto, ele pensou que fossem uns gatinhos mesmo. Aí só tem um jeito. É noite de lua cheia, né? Quem sabe, quando a lua passar, vai clarear aqui dentro do buraco, eu vou ver o que é. Aí ficou naquele medo. Aí, se vê se mexendo. Aí, pessoal, a lua veio. Fica aquela clara, né? Aí passou a nuvem, aí clareou. Quando clareou, foi bem dentro do buraco. Aí ele pegou um. A pessoa, na hora que ele pegou um, que levantou, ele disse, meu Deus do céu, eu não acredito, filhote de onça. Aí que o medo aumentou. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Essa mãe desses filhotes vai me dar comida para esses filhotinhos. E eu vou fazer o que agora? Que, pelo amor de Deus, valeu, meu Deus do céu, me ajude, Nossa Senhora. Aí ficou lá, né? Aí disse que pensa que não. Aí passou o tempinho já, né? Já era meio tarde. Aí escutou um barulho dentro dos matos. Meu Deus do céu, deve ser a mãe dos filhotes. A mãe que era a onça, né? Aí ele disse, meu Deus, o que eu vou fazer agora, meu Deus do céu? Ele ficou desesperado, não sabia o que fazer. E aí começou a se agoniar lá dentro. Aí disse que viu. Aí olhou, né? Aí clareou de novo a lua. Aí ele viu quando clareou a lua, a onça arrodeando o buraco. Porque segundo disse que... O pessoal que diz, né? Eu nunca cheguei a ver, nem quero ver esse tipo de coisa, pessoal, porque eu estou morrendo de medo também. A onça ficou arrodeando o buraco ali, tentando achar um jeito de entrar no buraco. Aí disse, olha, meu Deus do céu, meu Jesus, o que vai acontecer comigo agora? Essa onça vai me devorar aqui dentro. Aí ficou pensando, o que eu vou fazer agora? Não vai ter outro jeito não, eu vou morrer. E agora? Aí, eu pensei que não, aí a onça parou e virou de costa. Mas pessoal, quando esse rapaz viu essa onça virar de costa, ele entrou em desespero. E o pior de tudo é que ele não podia gritar, senão seria pior, que a onça ia se assustar e aí que ia matar ele mesmo. Aí, ele ficou pensando, o que eu vou fazer agora, meu Deus do céu? O que eu vou fazer, meu Deus do céu? Me ajude. Me dê uma ideia pra eu sair desse buraco aqui vivo, pra essa onça não me devorar. Aí disse que pensou, e aí o desespero. E ele todo se tremendo. Aí disse que viu quando a onça virou assim a bunda pro lado do buraco, né? E foi dando ré para descer para baixo, né? Para levar comida pros filhotes. Disse que ele entrou em desespero. Falou, meu Deus do céu, meu Jesus, me ajude, pelo amor de Deus, me ajude, o que eu vou fazer agora? Que ele entrou em desespero. Ele pensou, já sei. Na hora que essa onça estiver descendo, que chega assim, descer um pouco, eu vou pegar no rabo dela
E com isso ela vai se assustar e ela vai me puxar pra cima. A ideia que ele teve, né? Aí deixou ele lá, falou, tomara que dê certo. Meu Jesus, me ajude que vai dar certo. Aí pensou lá, né? A gente tremendo, morrendo de medo. O homem tava quase chorando, tanto medo. Aí disse que quando a onça descendo, que chegou que ele viu que dava pra pegar no rabo dela, aí deu um pulo e segurou. Na hora que segurou no rabo da onça, a onça se assustou, pessoal. Aí subiu, jogou ele. Ele caiu do lado e a onça caiu do outro. E a onça, olha, saiu correndo de um lado e pro outro. Segundo o pessoal diz, né, quem conta a história, que até hoje esse rapaz está correndo com a onça. Ninguém sabe pra onde, mas até hoje ninguém nunca encontrou esse rapaz com essa onça. Aí até hoje ninguém sabe, na realidade, o que aconteceu com esse rapaz com essa onça. Pessoal, pensa numa história engraçada, viu? E no fim das contas ele conseguiu sair, né? Pra onde ele foi, ninguém sabe. Eu sei que o medo foi tão grande, pessoal, que ele não, acho que ele perdeu o rumo pra onde que ia. E é assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado, curtido. Foi uma história assim, engraçada, de medo, mas foi engraçado, né? Eu creio que vocês acharam engraçado. Deixa aí nos comentários. Se vocês querem histórias, mas assim que eu conte, na sexta-feira, quando eu estiver sozinha, meu esposo não estiver aqui comigo, eu contarei uma história assim, mais assim, medo e ao mesmo tempo a gente ri um pouquinho. Então é assim, pessoal. E espero que vocês tenham gostado, curtido. E já desde já agradeço a todos vocês que fizeram o canal. Pessoal, vocês que acompanham o canal, gente, de coração mesmo, forte abraço. E mais uma vez reforçando, gente. Me chamo Roseli Rocha, gente. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe, dê um like, ative o sininho para quando tiver novas notificações, o YouTube avisar. E beijo. Tchau, tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.